Olá, Pessoal. Olá, boa Carla, boa noite. noite. Olá, Boa noite a bem. você de casa que está acompanhando a gente aqui no palco do New Horizons. Obrigada, Carla, pela sua presença. A Carla hoje vai falar com a gente, vai trazer um tema abordando tecnologias no combate à desinformação. É isso aí, né, Carla? Isso, Carla, vou deixar agora a palavra com você e obrigada mais uma vez pela sua presença. tá, vou compartilhar a tela aqui. Sem problemas. Eu coloco ela na tela aqui para você. Tá. Vou tentar aqui. Então, boa noite, pessoal. Eu me chamo Carla Pereira, eu sou de Manaus. A palestra de hoje é sobre tecnologias no combate à desinformação. Bem, eu sou aluna de doutorado do curso de informática da Universidade Federal do Amazonas. A tese que eu estou trabalhando é sobre credibilidade da informação em páginas web, e eu faço parte do grupo de pesquisa de segurança de sistemas e tecnologias emergentes, também da mesma universidade. O roteiro que eu trouxe para hoje, para o bate-papo de hoje, é falar um pouco sobre o que é desinformação, por que as pessoas criam esse tipo de informação, como que acontece a criação, a disseminação, como que funciona, né, o ecossistema da desinformação, essas classificações, trazendo um pouco desse contexto de pandemia, da atualidade, de vários boatos que surgiram, tecnologias no combate à desinformação. Então, o que as redes sociais, que são, né, os principais meios de disseminação de notícia falsa, de desinformação, o que essas empresas, o que elas estão fazendo, né, de tecnologias, ou como elas estão utilizando a tecnologia para combater essa desinformação, e falar rapidamente sobre o projeto de lei, né, que está em tramitação, né, acabou de ser adicionado, agora tendo para a Câmara novamente. Então, esse é o nosso roteiro de hoje. Qualquer dúvida vocês podem enviar ao longo dessa palestra e a gente vai conversando aqui. Bem, o que é desinformação? Existe a informação que é incorreta, né? Então, assim, muito se fala, a notícia falsa, ela surgiu atualmente? Não, notícia falsa, né, a informação falsa já acontece há muito tempo. Então, existe a informação incorreta, que é uma informação que traz uma falsa conexão, um conteúdo enganoso. Existe uma informação que é nociva, onde nós chamamos de mal informação, que são aquelas informações focadas em vazamentos, assédios, discursos de ódio, né? E o contexto da informação falsa, com a informação nociva, nós temos a desinformação, que são informações que abordam o falso contexto, o conteúdo impostor e o conteúdo fabricado. Então, percebam que a desinformação ela é um misto de informação falsa, né, informação incorreta, com uma informação nociva. Mas, tratando da informação incorreta, a informação incorreta ela é também chamada de misinformation, que é uma informação que é falsa, né, que não é verdadeira, é compartilhada, mas ela não tem nenhuma intenção de causar um dano. Um exemplo clássico é aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Onde cada pessoa vai falando, né, o que escutou, quando chega no final, a palavra é completamente diferente. Então, a informação foi compartilhada de forma errada, mas não tinha nenhuma intenção de causar dano. Então, isso classifica uma informação correta. Nós temos também a mal informação. Bem, o que é a mal informação? Quando informações que são verdadeiras, elas são compartilhadas para causar algum dano, né, para prejudicar alguém. Muitas das vezes, publicações. Nós tivemos um caso recente de vários dados pessoais, né, de políticos e também de empresários, né, sendo vazados. Então, isso é uma mal informação. São informações verdadeiras, mas que são vazadas para algum fim. E nós temos também, que é o conjunto da informação incorreta com a informação nociva, a desinformação, que é quando as informações elas são falsas, de fato, e elas estão ali para prejudicar, para causar algum dano. E o Bill Gates, nessa pandemia, ele foi alvo diretamente de desinformação.
algumas desinformações abordavam que ele foi o criador do vírus, porque agora ele está investindo também na vacina. Então, até onde eu vi, ele foi alvo de 38 desinformações, né? 38 vezes ligaram o nome dele com boatos e rumores envolvendo a pandemia, o Covid, coronavírus. Bem, mas antes de a gente, de fato, falar dessas tecnologias, né, que as redes sociais, né, estão trabalhando, estão adotando, é importante a gente entender um pouco desse cenário da desinformação. Então, acabamos de ver o conceito, né, a composição do que é desinformação, e agora eu queria trazer um pouco de uma discussão por que as pessoas criam esse tipo de informação. Então, são alguns pilares, né? Então, o primeiro pilar é o realismo ingênuo, que são aquelas pessoas que acreditam na sua verdade. Então, naquela verdade que é baseada nos seus valores, nas suas convicções. Então, é a verdade, aquela pessoa que tem a verdade absoluta e não a verdade verdadeira do contexto, do cenário. Então, se aquela verdade fizer sentido para ele, não importa a verdade de fato que está acontecendo. Então, isso é um ponto, realismo ingênuo. Um outro ponto também é o viés de confirmação, porque nós, seres humanos, de certa forma, nós somos motivados a valorizar, né, a acreditar naquilo que confirma o que nós opinamos, no que nós acreditamos. Então, é uma tendência do ser humano, né? Mas, claro, né, as pessoas também sabem fazer essas divisões, algumas não conseguem fazer. Então, o viés de confirmação fundamenta bastante por que as pessoas criam esse tipo de informação, por que as pessoas disseminam esse tipo de informação, por que as pessoas acreditam nesse tipo de informação, porque vai muito do que a pessoa pensa. Então, é muito do que ela acredita. Então, ela não vai desacreditar, ela não vai simplesmente acreditar em algo que fala de uma percepção que ela não acredita. Aqui na imagem, nós temos duas pessoas que estão apontando para a mesma, né, mesma imagem, mesmo objeto, e cada um está dando uma percepção, porque cada um está acreditando naquilo que de fato é importante para ele, né? O viés de confirmação. Bem, nós estamos falando de viés de confirmação, que é o fato relacionado diretamente com a nossa crença. E eu pergunto para vocês não precisam me responder nesse momento, vocês levem para reflexões futuras. Vocês têm lido notícias que vão contra o seu viés de confirmação? Porque nós buscamos informação pelas mídias, sejam elas tradicionais ou sejam as mídias sociais, as redes sociais de fato. Nós sabemos que as mídias tradicionais, muitas delas, né, estão polarizadas, outras nem tanto, e as pessoas acabam buscando as mídias que confirmam a sua opinião. E aí fica a reflexão. Será que nós estamos lendo notícias que vão contra o nosso viés de confirmação? E aí vocês pensem e respondam entre vocês. Quando nós falamos de viés de confirmação, nós também apontamos uma outra questão para justificar por que as pessoas criam esse tipo de informação, que é o filtro bolha. No caso, o filtro bolha, ele é composto por um algoritmo, né, um cálculo matemático, em que você fica ali num isolamento intelectual. Então, nós somos mapeados nas redes sociais, nosso comportamento, onde nós clicamos, os sites que nós acessamos, então nós somos mapeados ali. Então, acontece que esse algoritmo ele vai gerando, só mostrando aquilo que de fato faz sentido com os nossos gostos, né? É um conteúdo personalizado. E nós acabamos ficando num filtro bolha. Então, acabamos só vendo notícias que nos favorecem, ou que são notícias que fazem sentido com aquilo que nós acreditamos e não buscamos outras coisas. Mas quando nós falamos de filtro bolha, bolha em si, nós não estamos falando apenas de internet, de rede social, mas também da nossa relação com as pessoas, do nosso cotidiano, das nossas relações sociais, de fato, né? As nossas interações sociais.
Será que nós conversamos com pessoas que têm a mesma opinião que a nossa? Pegar um exemplo aqui bem amplo e sem lado. Nós temos aqui o exemplo da política, né? Política bem polarizada. E será que nós conversamos com pessoas que estão de acordo com as nossas ideologias? Será que nós conversamos com pessoas que estão contra a nossa ideologia? Será que nós conseguimos conversar com essas pessoas? Então, nós precisamos também sair um pouco dessa bolha. E aí eu faço novamente uma pergunta para vocês, que vocês também não precisam me responder. Quais são as principais bolhas em que você se encontra atualmente, tá? E aí a gente precisa sair um pouco dessas bolhas. O assunto sobre desinformação, o tema de hoje, ele é um tema que ele não tem um lado nem outro, ele é um tema apartidário e traz exemplos do cotidiano mesmo, tá? Então, o que vem no processo de desinformação? Existe a criação, que quando a mensagem ela é criada, existe a produção, que quando a mensagem ela é transformada num produto de mídia, e existe, de fato, a distribuição, que é o processo da disseminação de notícias falsas, de informações falsas, né? Então, você cria, você torna essa informação um produto de mídia e depois você distribui, né? Você dissemina pelas redes sociais, pelo WhatsApp, enfim, por todos os mecanismos que são possíveis. E na criação, nós temos alguns métodos, né, algumas formas de criar, né? Nós temos os bots, os boots, que são chamados, que são softwares que simulam ações humanas. Um robô, por exemplo, um robô ele é criado para simular, né, um comportamento humano. E, de fato, né, o bot também ele faz isso. É importante que fique claro, assim, né, explícito que o bot ele não é apenas para teor negativo, né? Tem bots também que fazem ações positivas. Então, o bot não necessariamente associado com algo negativo, tá? Existem sim bots que são focados para replicar, para causar um dano, né? Para disseminar notícia falsa. Mas o bot ele não é simplesmente para contexto negativo. E em Oxford, né, no Instituto que aborda a internet, eles fizeram uma pesquisa em que se um perfil ele posta mais de 50 vezes por dia numa rede social, segundo a pesquisa deles, eles consideram que já tem um comportamento um tanto suspeito e eles podem considerar, dependendo de outros fatores, que possa ser um robô que está ali disseminando notícia falsa, desinformação. E tem também um outro tipo, né, que nós chamamos de ciborgues, que é um misto de orgânico com automático. De fato, são as contas de usuários que são operadas em conjunto, né, por esses softwares e por humanos. Então, são esses perfis. Um ciborgue não é apenas um perfil que tem por trás um robô, mas também tem seres humanos por trás fazendo essa interação. E, diante de tudo isso, dessa criação, nós temos a disseminação, né? Que essa disseminação é o meio em que nós propagamos essas notícias, né? Muitas das vezes, as pessoas, como foi falado lá no início, elas propagam muito porque vai muito do que a pessoa acredita, vai muito do viés de confirmação dela, vai muito do realismo ingênuo dela. Então, existe a chamada câmara de eco. Quando nós falamos, né, em um espaço que ecoa, a nossa voz vai, vem, né, ela vai e volta. Uma câmara de eco é isso, é um espaço virtual em que as pessoas elas têm as mesmas percepções, compartilham as mesmas crenças e as mesmas visões. Então, o risco de essa pessoa ser questionada, né, por visões diferentes é pouco, é baixo. Por quê? Porque a câmara de eco dela ecoa aquilo que ela fala, aquilo que ela quer ouvir. Isso faz parte do meio de disseminação. Isso faz parte também do Facebook, dos nossos né, grupos que fazemos parte, dos nossos amigos, né, em comum, né, que têm os mesmos gostos, as mesmas ideologias, enfim. E falando também de disseminação, nós temos também uma pesquisa, né, que foi realizada no Instituto Houghton, que é um dos institutos bem conhecidos, né, por realizar um estudo sobre jornalismo e novas tecnologias. Então, eles detectaram que o Facebook, ele é a rede social
né, que tem mais disseminação de fake news nas Filipinas. Já no Brasil, foi apontado o WhatsApp como um local onde as mensagens falsas são disparadas em grande quantidade. Já no Brasil também, o Facebook ficou em segundo lugar. Aí, já para a parte lá da Coreia, a maior preocupação é com o YouTube, a questão de notícia falsa, a questão de deepfake, entre outras coisas, né? E aí, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que deu ok, agora voltou. Ah, tá, voltou. E no Japão tem a preocupação com o Twitter, né? Também por ser um campo de grande disseminação. E nessa pesquisa, que foram mais de 40 países e mais de 80 mil pessoas que participaram, o Brasil foi o país que mais demonstrou preocupação em saber o que é real e o que não é real, né? Um percentual de 84%. Ainda falando um pouco da disseminação, nós temos também a questão do direito de livre expressão, onde a Constituição Federal de 88, ela ampara que nós temos, né, direito à livre expressão, de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente da censura ou licença. Entretanto, o que acontece? Muito se fala, né, na questão da liberdade de expressão, mas aí existe um limite. Quando esse limite da liberdade de expressão ultrapassa os direitos fundamentais, quando ele fere os direitos fundamentais alheios, deixa de ser liberdade de expressão. Então, assim, a liberdade de expressão, ela está ali no limite, né? Então, a Constituição, ela sim, ela ampara, mas tem um limite ali quando também afeta outros artigos, quando afeta todos os direitos que são expressos na Constituição. Dentro da desinformação, nós temos também alguns ecossistemas, né? Alguns contextos diferentes. O primeiro deles é a falsa conexão, que quando manchetes ou legendas elas são colocadas, não tem a ver com conteúdo. E aqui a gente tem um exemplo. E, novamente, o exemplo não tem nenhuma ligação, eu não sou A, não sou B, não tem nenhuma ligação partidária. Um exemplo foi um estudo que a Unicamp fez, e ela elencou vários exemplos desses. Então, aqui nós temos um exemplo que foi uma manipulação de falsa conexão, onde afirmava que os governadores tinham desobedecido um decreto presidencial. E, na verdade, foi um decreto que não tinha nada a ver com a questão de pandemia, entre outras coisas. Temos também o falso contexto, que é quando o contexto ele é genuíno, né? Um contexto genuíno e ele é compartilhado com uma informação que é totalmente falsa. Então, por exemplo, aqui, eu sou do Amazonas e a gente acompanhou essa situação. Saiu a notícia que 26 caixões tinham sido desenterrados com pedras. Na verdade, isso foi uma cena que aconteceu em São Carlos. Então, pegaram, né, esse contexto e colocaram um falso contexto para atrair como informação, sendo que é uma desinformação. Nós temos também a manipulação de conteúdo, que é quando a informação ou a imagem, né, ela manipula para enganar. Então, por exemplo, aqui temos a notícia que um traficante morre de Covid-19 após o confronto com a polícia, sendo que essa informação ela foi de fevereiro de 2019, foi uma reportagem da Globo News e tal, de chuvas no Rio de Janeiro. Então, foi uma manipulação do contexto, então mudou tudo. Temos também aqui uma sátira, né, ou conteúdo impostor, quando não tem nenhuma intenção de prejudicar, ou quando as fontes são genuínas e são imitadas. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, novamente, aqui é uma sátira do Folha de São Paulo, em que eles fizeram enfim, né, uma correlação com a saída do ex-ministro da Justiça. Bem, e nós temos também, por último, aqui, temos também o conteúdo enganoso, que é quando você utiliza informações para enquadrar uma questão ou um indivíduo, como, por exemplo, quando o ex-ministro da Saúde ele veio no Amazonas, surgiu essa notícia de que, logo após a vinda dele aqui, tinha diminuído de forma expressiva, né, os números, as mortes. Na verdade, não foi um conteúdo que foi enganoso. E tem, por último, o conteúdo que é fabricado, onde saiu uma notícia de água tônica tem quinino, que é a base da cloroquina, né? E, na verdade, não é. Apesar de tanto o quinino quanto a cloroquina terem um foco também, né, em malária, serem eficazes em malária, eles têm, as substâncias os compostos químicos são completamente diferentes. Então, não tem correlação uma com a outra. Então, é um conteúdo que foi fabricado.
E aí, a partir disso, nós vimos, né, vários contextos, e tudo isso acontece pelo meio, né, das redes sociais. Então, nós temos aqui o Facebook, trazendo notificações de usuários, avisando por pop-up, fazendo propagandas que disseminam desinformação, eles também não estão aceitando em rede social. Em 2019, o Zuckerberg informou que Facebook e Instagram iam começar a sinalizar as notícias falsas. Aqui a gente tem um exemplo no Instagram, por exemplo, onde está sinalizando que é uma notícia falsa. E aí, como eles estão com parcerias com várias agências de checagem, eles vão informando essas checagens. Aqui também, ó, nós temos aqui a opção de já denunciar uma informação falsa pelo Instagram. O WhatsApp também, em 2018, ele limitou 25% das mensagens, e agora, com a questão da pandemia, também aumentou a restrição para encaminhamento, e teve uma redução de 70% no número de mensagens encaminhadas. E aqui também tem o WhatsApp Beta, que também está em teste, onde eles estão testando colocar uma lupa para que, ao clicar nessa lupa, você seja direcionado para o Google, para que possa checar se aquela informação ela é verdadeira ou falsa. Aí o Google também teve algumas iniciativas com foco a iniciativa do Google News, que é para ajudar os jornalistas a trazer um jornalismo de qualidade. Tem o Outline, onde ele trabalha com uma ferramenta que facilita a criação de redes privadas, e esses jornalistas conseguem trocar e compartilhar informações sem medo de vazamento. Temos também aqui, tanto pelo YouTube, quanto na pesquisa por imagem, temos também os selos de verificação, por meio também das parcerias com agências de checagem. Do YouTube foi testado e tem execução nos Estados Unidos. O Twitter também, que é um grande meio de disseminação de notícias falsas, vocês percebem nessas informações que estão com laranja claro, eles estão informando que essas notícias aparentemente são uma informação incorreta, uma desinformação, ou um vazamento de informação. Tem o Pegabot, que o Pegabot ele é feito para detectar comportamentos de conta, então ele vai identificar o intervalo entre as postagens, ele vai identificar a frequência dessas postagens, ele vai identificar, por exemplo, a personalidade dos textos, se o conteúdo é muito repetitivo, se aquele perfil ele só replica, ele não tem um conteúdo mais conciso, ele vai verificar a linguagem natural, vai verificar se essas publicações ela tem um intervalo de 2 segundos para cada uma, então tudo isso compõe um comportamento de um possível robô, né, que está ali compartilhando esse tipo de desinformação. E, para finalizar, nós temos aqui um projeto de lei, que é o 2630, né, de 2020, que está tramitando, um projeto bem polêmico, um projeto que foi apresentado pelos parlamentares, né, a Tabata Amaral, o Felipe Gione e o Alessandro Vieira. Acabou de ser aprovado no Senado, está indo para a Câmara, mais uma vez, e ele é pautado em corrigir erro, desintoxicar o algoritmo, né, das fake news, banir contas inautênticas e robôs não identificados, identificar o conteúdo pago e também transparência. É um projeto bem polêmico, a OAB, por exemplo, montou uma comissão para acompanhar, eles agora estão com uma proposta de fazer um mapeamento do WhatsApp, e aí não está levando em conta a privacidade. Então, é importante a gente pautar um projeto que seja, né, seja anti-fake news, mas também é importante que esse projeto ele não vá também invadir a privacidade, então é um projeto bem polêmico que está acontecendo. Aqui eu trouxe alguns pontos, né, que foram corrigidos agora, depois que passou pelo Senado, outros promovidos, e um ponto que era de grande polêmica foi a eliminação da exigência de documentos de identificação para abrir as contas em redes sociais, que estava na proposta anterior e agora foi retirado quando está indo para o Senado. Bem, eu já cheguei aos 25 minutos, eu vou abrir agora para as perguntas. Só retornar aqui. Vamos lá, cara. Aqui eu vou selecionar algumas perguntas que o pessoal fez aqui para você. Eu cheguei a lançar uma pergunta aqui, inclusive, que você comentou sobre a diferença de bots, né? Opa, será que ela fechou? Acho que ela deve ter fechado a aba errada. Só vamos aguardar um momentinho, que a Carla deve estar voltando. Ela está com um dos streamings abertos ainda. Carla, a gente está te aguardando, tá?
Já tenho algumas perguntas selecionadas aqui que o pessoal fez e alguns comentários também. Carla, a gente está te aguardando. Será que ela fechou o stream errado? Ah, aqui, a Carla tá voltando. Aí, opa! Caiu aqui, desculpa. Caiu. Sem problemas, sem problemas. Eu cheguei até a lançar uma pergunta aqui, que eu vi você falando dos bots, e aí você comentou, né, que nem todos os bots são ruins, né? Comenta aqui pra gente um pouquinho sobre a diferença de bots, por que tem bot do bem? Por que tem... quando a gente fala de bot, normalmente todo mundo vira e fala, não, mas esses bots que estão espalhando fake news e tal, e quais são os bots do bem? O que eles fazem de diferença? Vou dar um exemplo. O chatbot, quando a gente conversa no WhatsApp com uma conta, aquilo é um bot, entendeu? É um bot de interação. Então, assim, o bot nada mais é do que um sistema automatizado que vai fazer algo que o ser humano programou para ele fazer, né? Então, se ele vai programar um bot para replicar uma notícia a partir de uma tag, ou uma notícia que, né, com uma palavra específica, e aí isso configura numa desinformação, ele vai ser um bot para o lado mal, né, o lado ruim. Se você programa um bot para fazer um mapeamento, para coletar, para interagir, como a gente tem a popularidade do chatbot hoje, né? Hoje a gente entra num site, tem um símbolozinho do WhatsApp ali, você entra lá, é automático. Aquilo é um bot também, entendeu? Então, o bot nada mais é do que um sistema automatizado, e aí a diferença vai ser naquilo que ele vai ter que fazer, entendeu? Legal. A gente tem mais algumas perguntas, mas pode deixar a fonte de pesquisa. A Ana Luísa queria se informar mais sobre uma pesquisa que você mencionou aí na sua palestra. Você sabe o link, a fonte da pesquisa, que daí a gente já coloca, dependendo, a gente já coloca o nome aqui no GCzinho para pesquisar mais sobre. Aquela do Facebook? Será que é acredito, essa? sim. Deixa eu ver aqui. Porque... enquanto isso, tem outro ponto aqui que o Bruno Viana levantou, que eu acho que é bem interessante. Ele falou que o falso contexto ele é bem perigoso, é um dos mais perigosos, porque ele é um pouco mais difícil de se achar a verdade, já que ela existe, mas de forma diferente. Sim, de fato, o falso contexto é bem complicado. Inclusive, as agências de checagem, né, elas têm que fazer uma varredura, assim, ao inverso, né, como se fosse uma logística reversa, até encontrar a fonte para, de fato, ter certeza, né, que aquela informação é verdadeira, e falso contexto realmente, porque ele traz uma informação que é verdadeira, mas colocada em outra situação, e aí você não consegue, assim, a olho nu, né, discernir o que é o quê. Legal, é verdade. Você por um acaso conseguiu encontrar qual que é a pesquisa? Que daí a gente coloca aqui no GCzinho para... A Luísa pediu a fonte da pesquisa para a gente. Eu estou só com o nome do relatório aqui. Eu posso... Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Eu não consigo subir aqui a informação, mas eu posso passar... Tem meu e-mail? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Pode ser. E aí a ela gente pede isso. contigo. Se quiser também, eu posso disponibilizar a apresentação, não tem problema. Ela está toda referenciada. Então, eu posso... Aqui, ó. carla.suziane, susiane@gmail.com. É só me mandar um e-mail que eu posso... Vou colocar um GC aqui com o seu e-mail. Deixa eu só... legal. Obrigada, Marco. Então, Ana, se você... Ana Luísa, quiser pegar mais informações, as fontes de pesquisa, só enviar um e-mail para a Carla, que aí ela te responde direitinho. Tá bom? Eu até posso mandar para ela também, se ela quiser. Legal, bacana, bacana. Então, quem mais estiver aqui assistindo a palestra e quiser também obter essa apresentação, a Carla compartilha com vocês. Bom, Carla, obrigada por falar sobre esse assunto aqui com a gente, que é algo que a gente
tem cada vez mais enfrentado e se deparado, né, nas redes sociais, nos WhatsApps, em tudo quanto é lugar, e deixa, especialmente pais, mães, estão cada vez mais suscetíveis a esse tipo de situação, né? A gente ainda que é novo, a gente ainda vai lá, pesquisa, vai atrás da informação para saber se ela é verídica ou não, mas isso nem sempre acontece com pais, avós. É verdade. É verdade. Bom, obrigada mais uma vez, Carla. Obrigada pela sua participação. E é isso, gente. Boa noite. Logo mais a gente está de volta com mais uma palestra para vocês aqui no Palco New Horizons.